Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre uma obra que vai permear muitas das nossas reflexões aqui para frente. Vocês já conhecem, já ouviram falar ou já começaram a ler O Retrato de Dorian Gray? Então o objetivo é trazer aqui para vocês alguns pontos para a gente conhecer um pouquinho de onde que surgiu essa obra, quem é essa escritora, o que ela se propõe. O Oscar Wilde ele foi um importantíssimo escritor inglês, embora sua origem fosse irlandesa, e ele estava numa crescente dentro da sua carreira como poeta, como dramaturgo, como escritor, quando ele publicou o romance O Retrato de Dorian Gray. Para a gente poder compreender o impacto dessa obra na razão social em que ela foi escrita, a gente precisa pensar assim, que contexto era esse de uma Inglaterra do século XIX, a famosa Inglaterra vitoriana? Né? Então tinha alguns valores morais que estavam presentes, tais como a ideia de que a arte é superior à natureza, de que a sensação ela é superior à racionalidade, de que os sentidos eles são mais ricos que o intelecto, de que a juventude é superior à maturidade, a superficialidade é preferível também à profundidade e de que a máscara ela é mais autêntica do que a própria individualidade. E aí eu pergunto para vocês, isso era problema somente na Inglaterra do século XIX? Então, nesse contexto foi que nasceu O Retrato de Dorian Gray, uma obra que causou bastante impacto na sociedade daquela época, tanto a ponto que o autor, logo depois da sua publicação, ele foi preso e anos depois, após o seu retorno à sociedade, ele morreu, ele veio a falecer de meningite em decorrência de uma sífilis. Então ele foi um autor que morreu muito cedo, ele morreu aos 46 anos. Uma notinha interessante, inclusive, que o escritor traz no prefácio, é quando ele diz: não há livros morais nem imorais, os livros são bem ou mal escritos, nada mais. Ou seja, Oscar Wilde aqui, ele está falando para nós sobre a arte pela arte, sobre a fruição da literatura, que também nós vamos discutir, vamos pensar um pouquinho juntos nas próximas aulas. Mas antes disso, vamos pensar um pouco sobre como inicia essa história. Já vou avisando que esse vídeo vai ter alguns poucos spoilers, tá? Mas isso não vai influenciar na leitura de vocês. São apenas alguns fatos que eu vou trazer aqui porque eles são extremamente importantes para a gente começar a pensar nessa obra. E eu já vou antecipando que eles são riquíssimos de detalhes que vale muito a pena visitar a obra e ler como que eles se deram efetivamente nesse contexto. Outra coisa importante de falar para vocês é que aqui eu vou trazer a minha percepção sobre alguns fatos e é muito importante que vocês também construam a percepção de vocês para as nossas próximas discussões, tá bem? E logo no início, a gente entende porque a obra se intitula como tal. Nós deparamos com um jovem extraordinariamente bonito, né? Eu diria que, devido à descrição que o autor traz no livro, ele se representa como de uma beleza quase que sobrenatural e ele se coloca diante desses valores dos quais eu falei um pouquinho para vocês. Porém, esse jovem, até dado momento, ele parece não ter consciência dessa beleza. E até aí tudo certo. Porém, no momento em que ele se vê diante de um retrato seu, começam os seus conflitos. E Dorian olha para esse quadro com uma satisfação plena pelos sentidos. Ele se vê e ele enxerga que a única coisa pela qual vale a pena viver é a própria beleza, de conservar essa beleza que ele tem. E aí, isso também gera um caráter fantástico à obra, porque nesse momento ele decide que quem envelhecerá não será mais ele, mas sim o quadro. E a partir daí, o Dorian, ele vai passar a viver uma vida exuberante, de prazer, de gratificação dos sentidos, com homens, com mulheres, e à medida que o tempo passa, ele continua belo, incrivelmente belo,
Porém, a figura, sim, ela vai se deteriorando, criando camadas e camadas. Entre essas relações, há um momento em que Dorian se vê completamente apaixonado por aquela que ele acreditava que era a mais bela de todas, que era a Julieta, de uma peça de Shakespeare. Ele se vê então completamente encantado por essa atriz, querendo se casar com ela. E aí acontece uma coisa muito linda nessa história, que é o quê? Toda essa inspiração de Dorian por essa mulher faz com que ela mesma se veja de uma maneira diferente. Ela passe a deixar aqueles valores de um belo, de perfeito, de um pouquinho de lado e se enxergar um pouquinho diferente. Então essa história ela vai ter, dentre vários fatos interessantes, envolventes, intrigantes, 2 grandes desfechos que estão relacionados a essas pessoas que fazem parte da vida do Dorian. Uma delas vai ser a Julieta e outra o pintor, que faz parte e muito da vida do Dorian. Esse vai ter um desfecho mais lá no final, então vale a pena ir até lá para descobrir. Uma coisa que eu vou antecipar para vocês é que Oscar Wilde ele deixa o leitor numa saia justa, gente. Por quê? Porque de um lado é possível criar uma empatia sensacional com o Dorian, mas por outro lado pode vir aquele pensamento: por que isso aconteceu? Por que ele fez aquilo, né? Mas, gente, isso faz parte de toda leitura. E uma boa leitura é assim mesmo. Vai ter coisas que a gente gosta, vai ter coisas que a gente não gosta. Vamos lá. Ele foi magnífico nesse sentido de deixar o leitor assim, essa saia justa, um tanto dividido. E por vezes eu me senti assim numa corda de guerra, sabe? Aquela brincadeira. Mas enfim, tanto que lá no final ele faz uma condenação do Dorian. Mas isso deixa muitas questões pra gente refletir. Em que ele se vê, esse personagem se vê diante do quadro e ele começa a refletir sobre a sua beleza exterior que foi conservada e em detrimento daquela beleza do quadro que já não mais existia. Mas, como eu já falei demais, a proposta é que vocês leiam, não que eu conte a história para vocês. Então eu fico por aqui, desejo uma ótima leitura e bem em breve a gente vai se encontrar e vai fazer uma atividade bem bacana em relação aos primeiros capítulos. Beijo, beijo!